E se a guerra que começou no Oriente Médio não for apenas mais uma batalha geopolítica? E se o som das explosões nos céus do Irã e os mísseis disparados de Israel estiverem ecoando profecias escritas há milênios? E se estivermos, de fato, vivendo os dias que os profetas vislumbraram em visões celestiais? Na madrugada de 13 de junho de 2025, o mundo segurou a respiração. Israel lançou um ataque direto contra o Irã. Alvos nucleares, reações imediatas, reservistas mobilizados. O mundo à beira do abismo. As manchetes gritam urgência. Mas o que a Bíblia já sussurrou há séculos, agora parece gritar com ainda mais força. Desde o retorno de Israel como nação em 1948, um evento que muitos consideram o reinício do relógio profético, o mundo nunca mais foi o mesmo. As tensões aumentam, alianças se formam e o cenário se encaixa com uma precisão que, para muitos estudiosos da palavra, é mais do que coincidência. Você já percebeu como nos últimos tempos tudo parece mais urgente? Como se o mundo estivesse acelerando para algum ponto de ruptura? Como se um capítulo estivesse chegando ao fim e outro à beira de começar. Imagine-se no meio de Jerusalém. A cidade treme não pelos passos dos turistas, mas pelo peso profético que ela carrega. Cúpulas, muralhas e o monte do templo observando em silêncio o desenrolar de algo maior. Não é apenas história, é destino. O Irã moderno, herdeiro direto da antiga Pérsia, aparece nas escrituras com um papel marcante nos últimos dias. Ao lado de outras nações, é mencionado como parte de uma coalizão contra Israel. Mas o que causa espanto é a precisão com que o mapa profético parece sobrepor-se ao mapa atual de tensões globais. Alguns acreditam que esta guerra recente pode ser o início do que Ezequiel descreveu nos capítulos 38 e 39, o famoso conflito de Gog e Magog. Outros veem apenas um ciclo recorrente de tensão entre nações hostis. Há ainda os que sugerem que esses conflitos são apenas dores de parto, sinais que antecedem o verdadeiro cumprimento da tribulação profetizada. Não estamos apenas assistindo a um conflito militar. Estamos testemunhando o desenrolar de uma página escrita por mãos divinas. Neste vídeo, você irá compreender com profundidade o que está em jogo, não apenas no Oriente Médio, mas no plano eterno de Deus para a humanidade. Então prepare-se, pois o que você irá ouvir a seguir não é apenas geopolítica, escatologia ou teorias conspiratórias. É Bíblia, é história, é discernimento. Mas antes de iniciar essa jornada, te convido a se inscrever nesse canal e deixe o seu like neste vídeo. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que, como você, desejam entender os sinais do fim dos tempos e o propósito de Deus para os últimos dias. Ao longo dos séculos, impérios surgiram e caíram, mapas foram redesenhados, civilizações desapareceram, mas Israel permanece, pequena em território, cercada por inimigos, alvo de disputas milenares e ainda assim inquebrantável. Como explicar isso, se não pelas promessas eternas? A história de Israel não começa com guerras ou tratados, começa com uma aliança. E farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi a Abraão que Deus prometeu terra, descendência e bênção. Uma promessa que atravessou gerações, que sobreviveu ao cativeiro no Egito, à destruição dos templos, ao exílio babilônico, à diáspora romana e até ao Holocausto. Israel não existe porque o mundo quis, mas porque Deus sustentou. E isso não é apenas história sagrada, é profecia viva. Por que Israel desperta tanto ódio? Por que Jerusalém é tão cobiçada? Por que uma nação tão pequena concentra as atenções do mundo inteiro sempre que algo acontece? A resposta pode estar em Zacarias. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente se ferirão. Desde o seu renascimento como Estado moderno em 1948, Israel voltou ao palco da história como um sinal para os que vigiam.
Em um único dia, a profecia de Isaías 66 se cumpriu. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Ou nasceria uma nação de uma só vez? E a resposta foi sim. O mundo assistiu ao cumprimento literal de promessas que pareciam impossíveis. E desde então, cada ataque, cada guerra, cada tratado de paz, tudo parece girar em torno daquele mesmo ponto: Israel. Para muitos estudiosos, Israel é o relógio profético de Deus. Cada movimento, cada crise, cada vitória ou ameaça é como um ponteiro que avança rumo ao cumprimento final das Escrituras. Mas qual é o papel exato de Israel nos últimos dias? De acordo com a visão pré-milenista dispensacionalista, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E é nesse cenário que Israel volta a ocupar o centro do palco escatológico. O templo será reconstruído. Um pacto será firmado com o anticristo. E durante 7 anos, a nação enfrentará uma das maiores provações da sua existência, conhecida como o tempo de angústia para Jacó. Esse tempo, apesar de tenebroso, culminará com a vinda gloriosa de Cristo. É ali, no coração da crise, que os olhos de Israel se abrirão. É ali que eles reconhecerão o Messias que antes rejeitaram. Por isso, Israel é muito mais do que uma nação. É o cenário, é o relógio, é a prova de que Deus cumpre o que promete. E quando vemos Israel sendo atacado, ameaçado, difamado ou isolado, como agora diante das tensões com o Irã, isso nos leva a perguntar: estamos vendo os preparativos para algo maior? Muitos creem que sim, outros afirmam que ainda não. Mas ninguém pode negar: Israel continua no centro, não por acaso, não por força política, mas porque assim está escrito. Muito antes de o nome Irã figurar nas manchetes atuais, essa terra já ocupava um lugar de destaque nas Escrituras. Conhecida na Bíblia como Pérsia, sua história se entrelaça com a do povo de Deus desde os dias do cativeiro babilônico. Mas o que muitos não sabem é que o Irã também aparece nas profecias dos últimos dias, e não de forma passiva. Vamos voltar no tempo. Foi Ciro, rei da Pérsia, quem libertou os judeus do exílio babilônico e permitiu que reconstruíssem o templo em Jerusalém. Um governante pagão, usado por Deus, cumprindo a profecia de Isaías 45 com impressionante exatidão. Por séculos, a Pérsia foi uma aliada estratégica. Mas nas profecias escatológicas, ela reaparece em outro contexto, como parte de uma coalizão hostil contra Israel. Ezequiel, ao descrever a invasão de Gog e Magog, menciona claramente a participação da Pérsia. Gog, da terra de Magog, contigo estarão Pérsia, Cuxi e Puti, todos com escudo e capacete. Essa aliança profética inclui nações do norte e do oriente, muitas das quais são hoje abertamente hostis a Israel. Entre elas está o Irã moderno, mas há diferentes interpretações quanto à natureza dessa guerra de Ezequiel. Alguns afirmam que ela ocorrerá antes da tribulação. Outros acreditam que ela será parte do cenário inicial da tribulação, ou mesmo o estopim. Há também os que veem conexões entre Gog e o anticristo. Nenhuma dessas hipóteses deve ser descartada sem cuidado, pois cada uma se baseia em argumentos sólidos e também enfrenta desafios interpretativos. O que é incontestável, no entanto, é que o Irã tem assumido nas últimas décadas uma postura abertamente agressiva contra Israel. Líderes iranianos declararam repetidamente o desejo de apagar Israel do mapa. O apoio a grupos como o Hezbollah e o Hamas, bem como o avanço do programa nuclear, só aumentam as tensões. A atual ofensiva israelense sobre instalações nucleares iranianas reacende esse pano de fundo profético. Para alguns estudiosos, isso representa o prenúncio de uma escalada que pode levar à guerra de Ezequiel. Para outros, é mais um capítulo no ciclo interminável de hostilidades regionais. Mas há algo curioso. O Irã é uma das poucas nações do Oriente Médio que nunca esteve diretamente envolvida em guerras abertas com Israel até tempos recentes. Sua influência sempre foi indireta, por meio de milícias, ideologia e financiamento de conflitos. Agora, com mísseis lançados e ataques diretos, a relação entre profecia e realidade parece estreitar-se. Outro ponto que chama a atenção
é o papel do Irã no cenário nuclear. A Bíblia não menciona armas nucleares, mas descreve destruição, juízos e eventos globais que, para o leitor moderno, soam apocalípticos. O avanço do Irã em direção a uma bomba nuclear, somado ao seu discurso radical, gera temor mundial. Seria essa a faísca de um conflito maior? Ou apenas mais uma ameaça que não se concretizará? A verdade é que o Irã, mesmo sem buscar isso conscientemente, cumpre um papel profético. Ele reaparece no mapa espiritual como um ator ativo, conectado a antigas profecias. E cada passo que dá em direção a Israel parece ecoar versos antigos, sussurrados por profetas que jamais ouviram o nome Teherã, mas que viram, em visões divinas, coalizões se formando no fim dos tempos. A tensão entre Israel e Irã não é apenas política. Ela é para muitos espiritual, um reflexo do conflito entre a promessa e a oposição, entre o plano de Deus e as forças que se levantam contra ele. E no meio desse cenário, cabe a cada cristão uma pergunta profunda. Isso é apenas história repetida ou profecia em movimento? As montanhas ao redor de Jerusalém sempre foram silenciosas testemunhas da história. Ali, Jesus reuniu seus discípulos e, diante da grandiosidade do templo, proferiu uma das declarações mais intrigantes e proféticas do Novo Testamento. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Essa advertência de Cristo é tão atual que poderia estar estampada nos jornais desta semana. Guerras e rumores de guerras, nações se armando, povos em conflito, alianças sendo testadas, e um mundo mergulhado na ansiedade de um futuro incerto. O ataque de Israel ao Irã não é um evento isolado. É mais uma peça em um tabuleiro onde os movimentos parecem ecoar palavras ditas há 2000 anos. Mas o que Jesus realmente quis dizer quando falou sobre rumores de guerras? Estaria ele se referindo a uma escalada inevitável rumo ao apocalipse? Ou apenas a ciclos históricos de violência que precedem um fim ainda distante? Há diferentes linhas de interpretação entre estudiosos bíblicos. No entanto, sob a ótica pré-milenista dispensacionalista, essas palavras de Jesus apontam para um período específico, o tempo imediatamente anterior à tribulação, quando os sinais se intensificam como dores de parto. Ou seja, os eventos não são o fim em si, mas sinais de que o fim está se aproximando. Essa visão não ignora o contexto histórico, mas busca compreendê-lo dentro de um plano maior, o plano escatológico de Deus. Jesus não apenas falou de guerras, ele falou de enganos espirituais, de fomes, pestes, terremotos e perseguições. Ele descreveu um mundo em convulsão, mas também chamou seus seguidores à vigilância e à esperança. Estamos vendo essas dores hoje? Alguns diriam que sim, apontando para pandemias globais, desastres naturais, instabilidade econômica, decadência moral e agora a possibilidade de um conflito nuclear no Oriente Médio. Outros seriam mais cautelosos, lembrando que guerras sempre existiram e que esses sinais se repetem em ciclos ao longo da história. Mas o que torna este momento tão peculiar? Talvez seja a convergência de fatores, a restauração de Israel, o crescimento de hostilidades vindas da Pérsia, a intensificação de crises globais e o avanço da tecnologia, tudo isso junto, ao mesmo tempo. Para muitos é como se o cenário estivesse sendo preparado, como se o palco estivesse montado para algo que ainda está por vir. Vale lembrar que Jesus não disse: fiquem apavorados, pelo contrário. Ele disse: não vos assusteis, porque os que andam com ele não estão à mercê do caos, mas firmados na rocha eterna. É nesse contexto que os rumores de guerra se tornam um alerta, um chamado. Não ao pânico, mas à vigilância. Não à especulação, mas ao despertar espiritual. E mais, o foco não está apenas nas guerras externas, mas no coração de quem ouve. Como você está vivendo neste tempo? Está pronto para o que virá? Ou está distraído pelas vozes do mundo? A realidade é que os rumores de guerra são como os trovões antes da tempestade. Eles não causam o dano, mas anunciam que algo se aproxima.
E nesse anúncio, Deus fala. Fala com os que têm ouvidos para ouvir. Fala com os que não olham apenas para os céus em busca de mísseis, mas em busca da sua vinda. Antes de prosseguirmos, gostaria de lhe dizer que preparamos um material exclusivo para você que tem o desejo de se aprofundar no estudo da Bíblia Sagrada e das teorias acerca das coisas que acontecerão no fim dos tempos, que está disponível no primeiro comentário fixado desse vídeo. Em algum ponto entre os confins do norte e a Terra Santa, o profeta Ezequiel viu uma invasão. Não era apenas uma guerra comum, era uma coalizão de nações lideradas por um governante misterioso, com uma missão clara: destruir Israel. A profecia, registrada nos capítulos 38 e 39, ainda hoje intriga estudiosos, levanta debates e reacende alertas sempre que o Oriente Médio se agita. Quem é Gog? Onde fica Magog? Essas perguntas vêm sendo feitas há séculos. Algumas interpretações associam Magog a regiões do norte da atual Rússia. Outras visam nações da Ásia Central. Já Meseque e Tubal foram, historicamente, identificadas com territórios da atual Turquia. A verdade é que, embora haja diferentes hipóteses sobre a identidade exata dos participantes, há um consenso entre muitos estudiosos pré-milenistas. Essa guerra ainda não ocorreu. E quando acontecer, será sobrenatural, decisiva e marcada pela intervenção direta de Deus. Entre os aliados de Gog, a profecia menciona claramente a Pérsia, ou seja, o Irã, e junto dela, Etiópia, Líbia, Gomer e Togarma. Uma coligação de nações de diferentes regiões, unidas por um objetivo: aniquilar Israel. Mas por quê? O texto sugere que Israel, naquele tempo, estará vivendo em segurança, sem muros, algo que ainda não se vê hoje. Isso levanta a hipótese de que a guerra de Gog e Magog aconteceria após um acordo de paz. Talvez no início do período da tribulação, quando o anticristo firmar uma aliança enganosa com a nação. Essa visão é sustentada por vários teólogos dispensacionalistas. No entanto, aos que defendem que esse conflito aconteceria antes mesmo do arrebatamento da igreja, como um dos gatilhos que reorganizaria o equilíbrio de poder no mundo e abriria caminho para o surgimento do governo do anticristo. Por outro lado, há estudiosos que veem Gog como um tipo do anticristo e não uma figura distinta. Eles propõem que essa guerra, descrita com tantos detalhes em Ezequiel, é na verdade a mesma do Armagedon, mencionada em Apocalipse. A complexidade das interpretações nos ensina algo importante. O objetivo da profecia não é alimentar especulação, mas promover vigilância. O foco está na fidelidade de Deus, na sua soberania e no fim trágico dos que se levantam contra Israel. Essa não será uma vitória militar, será uma manifestação do poder divino. A intervenção sobrenatural descrita inclui terremotos, pestes, chuva de saraiva, fogo e enxofre. O resultado? A derrota esmagadora dos inimigos de Israel e a santificação do nome do Senhor diante das nações. Há ainda um detalhe surpreendente. Os corpos dos exércitos derrotados serão enterrados durante 7 meses, e as armas levarão 7 anos para serem consumidas. Alguns interpretam isso como mais uma evidência de que essa guerra antecede o Armagedon, pois 7 anos é justamente o tempo profético da tribulação. Por outro lado, outros argumentam que tais detalhes não precisam ser literais, mas simbólicos. Ainda assim, a riqueza de informações no texto indica um evento real, físico, que marcará uma nova fase na história espiritual de Israel. Enquanto os olhos do mundo se voltam para os céus do Irã e de Israel, os olhos do céu estão sobre as Escrituras, e aquilo que parecia distante, poético ou apenas alegórico, começa a ganhar forma. Em uma noite de angústia e oração, Daniel, o profeta cativo na Babilônia, recebeu uma das revelações mais complexas e poderosas de toda a Bíblia. Não era apenas sobre o seu povo, era sobre o futuro da humanidade, sobre reinos que ainda surgiriam, sobre uma figura terrível que se levantaria contra Deus e sobre o tempo determinado por Ele para o fim de todas as coisas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A profecia
profecia das 70 semanas é o eixo central da escatologia bíblica sob a visão pré-milenista dispensacionalista. Cada semana representa 7 anos. 70 semanas, portanto, totalizam 490 anos, um período que Deus separou para tratar com Israel. As primeiras 69 semanas, ou 483 anos, já se cumpriram de forma precisa, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, o ungido. A última semana, no entanto, ainda está por acontecer. É ela que os estudiosos identificam como a futura semana profética, o período de 7 anos que conhecemos como tribulação. É nesse intervalo que estamos vivendo agora, o tempo dos gentios, a era da igreja. Mas quando a igreja for retirada pelo arrebatamento, a contagem profética voltará a se mover e a última semana terá início. Nesse contexto escatológico, Daniel não apenas antevê os eventos, mas revela a ascensão de um personagem sombrio, o príncipe que há de vir. Este homem, que mais tarde será identificado como o Anticristo, firmará um pacto de paz com Israel. Um acordo que trará, aparentemente, estabilidade ao Oriente Médio. Possivelmente permitirá a reconstrução do templo, mas será uma paz falsa. Um engano. Porque na metade desses 7 anos, ou seja, após 3 anos e meio, ele romperá o pacto, profanará o santuário e iniciará a perseguição mais brutal contra os que permanecem fiéis a Deus. Essa abominação desoladora, como é chamada por Daniel, também mencionada por Jesus em Mateus 24, apontando-a como um sinal crucial para os dias finais. O anticristo surgirá como um político carismático, com respostas para crises globais, inclusive para os conflitos entre Israel e seus vizinhos. Outros teorizam que ele virá do sistema europeu, herdeiro do antigo Império Romano. Independentemente da forma, o que as Escrituras deixam claro é que ele se levantará com poder, com aparência de paz, mas com intenções de destruição. Daniel também fala de perseguições, de um tempo de tribulação sem igual e de uma intervenção final e gloriosa por parte do próprio Deus. Mais uma vez, o foco da tribulação é Israel. A igreja não estará mais na terra e Deus volta a tratar diretamente com o seu povo escolhido, não para destruí-los, mas para prepará-los para reconhecerem o verdadeiro Messias. A profecia de Daniel é como um mapa, um plano detalhado, mas que só pode ser lido com clareza quando se tem a chave correta, a centralidade de Israel, o papel da igreja e o mover de Deus nas dispensações do tempo. E quando os sinais se intensificam, quando as tensões se tornam globais, quando o mundo começa a clamar por paz e segurança, talvez seja a hora de olhar para Daniel, não como um livro antigo, mas como uma carta endereçada ao presente. Enquanto Daniel revela os planos de Deus com minúcia matemática, o Apocalipse de João nos transporta para o clímax dramático desses acontecimentos. É o livro que encerra as Escrituras com poder, juízo e glória. É onde os símbolos se tornam visões e os alertas se tornam trombetas. No centro dessa revelação está a consumação do plano divino, o confronto final entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e os reinos do mundo. E no meio disso tudo, Israel mais uma vez se vê como protagonista. O Apocalipse descreve um tempo de juízo sobre toda a terra, dividido em 3 séries principais: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Esse período, conhecido como a Grande Tribulação, corresponde à última semana de Daniel, os 7 anos em que Deus julgará as nações e trará Israel de volta ao arrependimento. É nesse cenário que se encaixa uma das passagens mais temidas e mal compreendidas das Escrituras, o Armagedom. Armagedom não é apenas uma batalha, é a convergência de todos os conflitos espirituais e geopolíticos da história humana. Um vale real, o Vale de Megido, no norte de Israel, onde diversas batalhas já ocorreram, mas que servirá como o palco final para a guerra entre o Cristo que vem dos céus e os exércitos da besta. Mas antes que essa guerra ecloda, as Escrituras nos falam de um movimento. As nações sendo reunidas, provocadas, influenciadas por espíritos demoníacos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta.
uma trindade profana. Esses eventos ainda não se cumpriram. Mas a preparação já pode ser percebida. Alianças instáveis, o aumento do autoritarismo global, a pressão por controle digital e, mais recentemente, a escalada entre Israel e nações hostis. Tudo parece empurrar o mundo para uma explosão de conflitos sem precedentes. Mas por que essa guerra será necessária? Porque o mundo rejeitou o Cordeiro. Porque as nações se levantaram contra o ungido de Deus. Porque o homem construiu sua torre de Babel moderna, tentando viver sem Deus, governar sem Deus, decidir sem Deus. O juízo não vem por acaso. Ele é consequência. E em meio ao caos, quando tudo parecer perdido, os céus se abrirão. Cristo retornará, não mais como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis, com vestes salpicadas de sangue, com olhos como chama de fogo, e com um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Esse é o retorno glorioso, visível, poderoso, com seus exércitos celestiais, e é Ele quem derrotará a besta e o falso profeta. É Ele quem lançará Satanás no abismo, e é Ele quem estabelecerá o reino milenar sobre a terra, governando de Jerusalém, cumprindo todas as promessas feitas a Israel. O juízo das nações não será apenas político, mas espiritual. Deus julgará com justiça. Aqueles que rejeitaram a verdade, que perseguiram o seu povo, que se aliaram à besta, serão condenados. Mas aqueles que creram, que ajudaram os irmãos, que reconheceram o Rei, entrarão em seu reino. Armagedon não é o fim, é o começo da justiça, é o fim da rebelião e o início do reinado do Príncipe da Paz. Em tempos como este, em que Israel e Irã estão às portas de um conflito potencialmente catastrófico, as reações humanas seguem padrões previsíveis: medo, especulação, diplomacia apressada. O mundo político se movimenta, a mídia debate, líderes globais emitem notas de preocupação. Mas enquanto os homens tentam interpretar o caos, o céu permanece em silêncio. Não por inércia, mas por soberania. No cenário atual, vemos chefes de Estado se reunindo, alianças sendo testadas, resoluções sendo redigidas nas Nações Unidas. Alguns clamam por paz, outros ameaçam retaliação. Organizações internacionais alertam sobre o risco de um conflito nuclear. A palavra apocalipse começa a aparecer em manchetes, usada muitas vezes sem o peso real que ela carrega nas Escrituras. De um lado, Israel reforça seus sistemas de defesa, convoca reservistas e reafirma que não permitirá que o Irã alcance capacidade nuclear. Do outro, o Irã promete vingança e fala de um destino amargo para Tel Aviv. Ao redor, as potências tentam equilibrar interesses econômicos e ideológicos, enquanto a opinião pública mundial se divide. Mas diante disso tudo, o que o céu está dizendo? A Bíblia nos mostra que Deus não é indiferente às guerras humanas. Pelo contrário, desde os tempos antigos ele se envolveu, julgou, redirecionou e interveio em conflitos entre as nações. E hoje, mesmo que o mundo o ignore, ele continua regendo a história. Enquanto os líderes do mundo fazem cálculos estratégicos, o trono de Deus não está em crise. O céu não foi pego de surpresa. O livro de Apocalipse mostra que, ao redor do trono, seres viventes e anciãos louvam sem cessar. O mar de vidro não se agita com os ventos da política humana. É justamente essa soberania que nos oferece paz em meio ao caos. Em Atos 17, Paulo nos lembra que Deus estabeleceu os tempos e os limites da habitação dos povos. Ele está no controle. Cada nação, cada fronteira, cada conflito, tudo acontece sob sua permissão e com um propósito maior. No entanto, há também um outro tipo de reação espiritual acontecendo. Um clamor silencioso, mas poderoso. É o clamor dos intercessores. Homens e mulheres em diferentes partes do mundo, que não apenas leem as notícias, mas oram, jejuam e colocam seus joelhos no chão. Porque, para quem conhece as Escrituras, esses acontecimentos não são apenas fatos históricos, são alertas proféticos, são lembretes de que o tempo é curto, de que a noiva precisa estar desperta e de que a volta de Cristo não é apenas uma esperança, é uma promessa,
Assim como o mundo reage com temor, o céu se move com propósito. E o Espírito Santo continua falando à igreja, convocando, ensinando, corrigindo, fortalecendo. Muitos podem ver esses eventos como tragédia, mas o céu os vê como oportunidade. Oportunidade para salvação, para arrependimento, para reconciliação com Deus. Porque enquanto houver tempo, haverá graça. E enquanto houver graça, haverá chance de mudança. Neste momento, enquanto o mundo calcula seus próximos passos, o céu continua avançando com o plano eterno. Um plano que não será frustrado. Um plano que inclui julgamento, sim, mas também redenção. Juízo, sim, mas também glória. No meio da tensão global, enquanto os governos se reúnem e as bombas ameaçam cair, existe uma outra reunião acontecendo, silenciosa, poderosa, muitas vezes invisível aos olhos humanos. É a reunião dos fiéis, dos intercessores, dos despertos. É a Igreja de Cristo, espalhada pelos 4 cantos da terra, chamada a assumir sua posição profética nos últimos dias. A Igreja não é apenas um espectador dos acontecimentos. Ela é parte ativa do plano de Deus. Ela não foi chamada para se esconder nos bastidores da história, mas para ser luz, para ser voz, para ser sal. E, acima de tudo, para ser noiva, pronta, vigilante, com as lâmpadas acesas. A Igreja será arrebatada antes que a grande tribulação comece. Mas até que esse momento chegue, sua missão continua. E nunca foi tão urgente. Porque se os sinais já estão visíveis, o tempo está se esgotando. E a voz profética da Igreja precisa ser ouvida com clareza. O papel da Igreja nos tempos finais envolve 3 dimensões essenciais. Primeiro, a Igreja é chamada a se posicionar como atalaias, como sentinelas espirituais. Em Ezequiel 22, Deus procura alguém que se coloque na brecha. Em tempos de guerra, a intercessão é uma arma, e cada oração tem o poder de mudar destinos, impedir juízos, preparar corações. Segundo, não há mais tempo para uma fé superficial. A santidade deixou de ser opção, tornou-se urgência. Hebreus 12 declara que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Igreja precisa ser separada, não apenas no discurso, mas na vida. O mundo pode estar se afundando em trevas, mas a luz da noiva deve brilhar com mais intensidade. Em terceiro, se há uma mensagem que precisa ser proclamada com coragem nestes dias, é esta: Jesus salva, Jesus cura, Jesus voltará. É tempo de resgatar os perdidos, alcançar os confusos, consolar os aflitos. O tempo do silêncio acabou. O Evangelho não pode ser mantido entre 4 paredes. Ele precisa ecoar como trombeta. A Igreja é o corpo de Cristo na terra. E se o corpo está aqui, ele ainda está operando, ainda está curando, ainda está falando, ainda está chamando. Muitos cristãos, ao verem as notícias de guerra, se enchem de temor, mas o medo não pode ser o combustível da Igreja. Nosso combustível é a fé. Fé de que Deus está conosco. Fé de que o arrebatamento está próximo. Fé de que a nossa missão ainda não terminou. O mundo precisa de respostas. A Igreja tem a verdade. O mundo está em colapso. A Igreja carrega a esperança. E mesmo que o cerco aperte, mesmo que a perseguição aumente, mesmo que os dias se tornem mais sombrios, a noiva não será vencida. Ela está sendo preparada. Ela será tirada. E ela voltará com o noivo para reinar com ele. A guerra entre Israel e Irã pode ser o tema das manchetes de hoje, mas para quem conhece a palavra, ela ressoa como um eco de algo muito maior. Um sinal de que as promessas estão se cumprindo, de que os ponteiros proféticos continuam avançando e de que o tempo da graça está se aproximando do seu último minuto. Vivemos uma era onde a velocidade da informação nos faz sentir que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas no meio desse turbilhão, a Bíblia permanece como o farol firme em meio à tempestade. Cada versículo se ilumina com nova força. Cada profecia parece pulsar com vida. E a pergunta que ecoa não é apenas o que vai acontecer com o mundo, mas sim o que vai acontecer com você. O conflito entre Israel e Irã pode escalar, ou não. Pode ser o prelúdio de algo profético,
ou apenas mais um ciclo de guerras e rumores? A verdade é que nós não sabemos a data, mas sabemos o tempo. E o tempo é de vigilância. O tempo é de arrependimento. O tempo é de volta para o centro da vontade de Deus. Este vídeo não foi feito para alimentar medo. Foi feito para despertar, para lembrar que apesar de toda a atenção global, o controle ainda está nas mãos do Senhor. Que nada escapa ao seu plano eterno. Que cada nação, cada exército, cada rei, todos ainda dobram seus joelhos diante do Rei dos Reis. E mais do que saber o que está acontecendo, é preciso decidir o que você vai fazer com esse conhecimento. Vai continuar assistindo de longe, como quem lê um jornal e depois o descarta? Ou vai se colocar de joelhos e perguntar: Senhor, onde eu estou nesse plano? O que o Senhor espera de mim agora? Porque a guerra mais urgente não é a que está nas fronteiras de Israel, é a que acontece dentro de cada coração. A guerra entre a fé e o medo, entre a santidade e o pecado, entre a esperança e a indiferença. E talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão. Se este fosse o último capítulo da sua história, você estaria pronto? A boa notícia é que ainda há tempo. A graça ainda está disponível. A salvação ainda é oferecida. Jesus ainda chama: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele ainda perdoa. Ele ainda transforma. Ele ainda volta. Hoje o mundo teme o conflito nuclear, mas há um conflito eterno ainda mais decisivo: sua alma em relação ao seu Criador. A paz que o mundo não consegue garantir, Jesus oferece agora mesmo. Por isso, não desperdice o que ouviu. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Curta, comente, mas acima de tudo, ore, busque, santifique-se, viva com os olhos no céu e os pés firmes na palavra, porque os sinais estão claros e a voz do Espírito ainda sussurra: prepare-se, o noivo está vindo. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar para o tempo em que vivemos e escreva nos comentários o que mais te tocou nessa história. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar o material de estudo completo da Bíblia Sagrada que preparamos para você no primeiro comentário fixado deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.